Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre páginas rasgáveis da Bíblia. Eu sou Pedro Luiz. Eu sou Alexandre Ferreira. Tá aí, Alexandre, de onde vem esse tema? Eu explico, pode deixar que eu explico. Esse tema favor. Vem de uma aula que uma vez tive com o professor Padre Neide Souza, e houve um final de semana que houve um trecho, uma leitura de um trecho, como esse, um desses que a gente vai abordar aqui, né? E ele disse que começou a homilia falando: há trechos da Bíblia que, se alguns católicos pudessem, rasgavam das suas Bíblias para eles deixarem de existir. E ele falou, e esse trecho é um deles. E, se eu não me engano, ele terminou a homilia aí, entendeu? Maravilha. Perfeito, né? Ótima homilia. E aí, então, eu falei, por que não? Por que não falar sobre isso? Também porque a gente já tinha ouvido um trecho aí, o Magnificat, não é, Alexandre? No dia da Assunção de Nossa Senhora, eu mandei pro Alexandre no domingo. Olha, fiquei pensando aqui o quanto é incômodo, derrubou os poderosos de seu trono e exaltou os humildes. E aí o Ferreira falou, bora. E aqui estamos num programa que quase não sai essa semana, né, Alexandre? Rapaz, vai para um lado, vai para outro, mas estamos aqui firmes e fortes, porque uma conversa é isso. Mesmo com todas as agruras da vida, a gente tá aqui. A gente bebe a cachaça, cai os tombos, levanta e vocês nem estão ligados. Nem estão ligados. Se a gente falar o horário que a gente tá gravando esse programa, pode ser que você julgue a gente positivamente ou negativamente, né, Alexandre? Não, fica em off. Fiquem off. Aí, um dia vocês perguntam que hora que gravou o programa, né? Pois até porque é curioso, né, Alexandre? A gente tem ouvinte, mas ninguém interage, né? Não, ali no Instagram, de vez em quando, tem um ou tem outro, né? Mas é isso. No particular, alguém, né, fala e tal, né? Na DMzinha. Olha, aliás, tem muita gente aí pra gente convidar. Eu vi aí umas conversas no Instagram. Vamos lá. Em breve, povo. Deixa a gente organizar a vida. Pois bem, Alexandre, vamos lá então, né? Antes de tudo, pedir pra você voltar uma casa no seu feed de podcasts para que você ouça o começo de conversa. Ali a gente resgatou um autor fabuloso. A teologia bíblica no Brasil deve tanto a ele, Carlos Masters, não é, Alexandre? Rapaz, é uma referência que pra gente que estudou teologia na PUC São Paulo, não tem como escapar. Não tem. Mas você sabe de onde eu conheço o Carlos Masters? Do curso de teologia pra leigos, aqui da região de Santana, hein? Não, eu queria falar que eu também conheci antes do tempo que eu fiz o curso do CEBI. Do Centro Ecumênico Bíblico. Pois é, grande Cebizão do sucesso. Esses dias eu ouvi uma pessoa falar assim, olha, as aulas que você dá de Bíblia me lembram o CEBI. Fiquei feliz, me senti elogiado, viu? Gabaritou. Me senti muito elogiado. Pois bem, aí você volta lá, ouve o Carlos Masters falando da leitura das Sagradas Escrituras, e aí a gente vai começar aqui, não é, Alexandre? Com a nossa conversa sobre páginas rasgáveis da Bíblia, porque são trechos que incomodam demais, são trechos que impedem uma leitura desconectada da realidade, porque impedem uma leitura meramente espiritualizada das Sagradas Escrituras, apesar de que toda leitura é espiritualizada, mas impede uma leitura desconectada, desencarnada, né? Uma leitura que não coadune fé com vida. Então, assim, são trechos que incomodam. São dedos na ferida de uma leitura descomprometida. É isso, né, Alexandre? Em dias, né, nesse período do ano em que tem gente acordando 4 horas da manhã aí pra rezar pra ser espiritual incorpóreo, nada contra. Tenho até amigos que são, eu acho. Meus amigos, a gente tem que lembrar disso, né, Pedro? Que o catolicismo e, por conseguinte, o cristianismo e vice-versa, não pode se furtar das coisas do mundo, né? Das coisas do dia a dia. E quem tá falando isso não somos nós, é o próprio Deus, porque a gente acredita que a Sagrada Escritura é isso. E aí, Pedro, eu acho que vale a pena fazer aqui essa contextualização. A gente não vai
de exaurir o tema, não vamos trazer todas as possíveis e inimagináveis passagens que daria para falar, porque é isso, a Bíblia também ela tem várias nuances aí, várias teologias, mas a gente quer trazer aqui algumas coisas que pra gente faz muito sentido e que de certa forma guia também a forma como a gente lê a Bíblia. São preferências que elucidam e iluminam outros trechos, né? Então, a gente baseia a nossa espiritualidade um pouco nisso. Então, a nossa reza, a nossa celebração, mas também a forma como a gente lida no dia a dia com as relações humanas, elas trazem no Gênesis todas essas leituras que a gente faz da Bíblia, porque o cristianismo deveria ser isso antes de tudo. Muito estranho, cristão, que simplesmente lê a Bíblia, às vezes tem até o hábito de pegar lá o Evangelho do dia, e eu acho esquisito até esse negócio de Evangelho do dia, porque parece que se você lê numa outra sequência, você não é cristão e muito menos cristão católico, porque o que importa é você ler a Bíblia. Eu já tô me estendendo demais, mas assim... Então, vai fundo. O que eu queria dizer é isso, né, Pedro? Assim, é muito estranho você ler lá o Evangelho do dia e aqueles versículos não virarem pauta da sua conversa e do seu agir muito mais no dia a dia, né? Então, a gente tem que quebrar isso de toda forma, né? De toda maneira. E sobretudo a gente. Eu tenho que quebrar. Você tem que quebrar também, viu, Pedro? Ah, sim. Todos nós. Mas eu vou discordar em um ponto, não é? Não são nesse caso específico, não são escolhas. São quase que becos sem saída. Sim. Né? São quase becos sem saídas que, de certa forma, fazem a gente... que colocam em xeque algumas preferências de pregação ou qualquer coisa que o valha. Alexandre... Mas eu digo escolha só, Pedro, porque teria mais, entendeu? Ah, sim. Não, é só pra pegar no pé, né? Pra dizer, claro. Olha lá, discordou, né? Alguma coisa nesse sentido. Tá bom, Alexandre. Pois bem, vamos lá. O Alexandre fez aqui uma seleçãozinha, né? E eu acho que a gente pode ir selecionando aí um trecho ou outro e ir comentando aí o quanto isso pode ser problemático ou não é? Quem sabe a gente possa dar o CEP em que esses lugares talvez sejam problemáticos, né? Pois. Não falar exatamente em quais paróquias, né? Mas... em qual nem em alguns CEPs, né? Pode ser. O Alexandre colocou aqui o capítulo 6 do Evangelho segundo Mateus, ali o Sermão da Montanha, né? Que vai de 5 a 8, especificamente o versículo 24. A gente tá pegando versículo aqui, tá que nem a gente tá criticando que não podia fazer, né? E tá fazendo. Quer pegar aí um trecho, né? E aqui em Mateus 6, 24, Jesus fala ali no Sermão da Montanha: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Tá aí um trecho que é problemático pra mim em muitas frentes, Alexandre. E emblemático. E é emblemático, mas ele é problemático. Talvez eu vou deixar o mais fácil pra você, porque ele é problemático até naquilo que diz respeito ao próprio capitalismo. Sim. E a aceitação um pouco não profética, né? Embora a igreja venha criticando o capitalismo, assim, sob um outro ponto de vista, da mesma maneira que ela critica o marxismo, haja uma crítica ao capitalismo, né? Mas é pra ouvir isso e sair criticando o capitalismo, cujo a fonte principal é gerar o lucro e o acúmulo de riqueza, não é? E aí você diz, nós vivemos num sistema, você diz não, eu digo, não é? Nós vivemos num sistema que é totalmente diabólico, porque você não pode servir a Deus. E se a gente tá usando aí um pensamento bem maniqueísta, de que o oposto de Deus é o diabo, não é? Você não pode servir a Deus e ao dinheiro, sendo que nós vivemos em um sistema cujo principal Deus é o dinheiro. E aliás, não é? Muitos desses discursos espiritualizantes, em geral, tentam o quê? Ganhar mais seguidores, ganhar mais, captar, não é? Mais seguidores, captar mais dinheiro para a obra, para o apostolado, e nesse sentido vão aí enriquecendo. Há aí movimentos cristãos, católicos, apostólicos, romanos, que hoje tem um fundo de caixa tão grande quanto algumas pequenas, médias e médias para grandes empresas, não é? E aí fica a pergunta,
vai se servir a Deus ou usa-se Deus para acumular dinheiro? Esse é um problema, não é, Alexandre? Eu tô falando nesse sentido mais lato, não é? Enquanto crítica ao sistema. Mas tem algo mais particularizado também, né? Eu acho que quando a gente coloca isso, né, diante dos nossos olhos, essa oposição tão escancarada que tá ali no Sermão da Montanha, que Jesus nos traz, o dinheiro como uma divindade, porque ele pode ser Senhor, sim, ele pode ser amado, sim, ele requer a nossa dedicação. E aí quando a gente pensa na vida da grande maioria das pessoas que assim, sequestradamente, né, assim como os nossos antepassados que foram escravizados de África, foram sumariamente obrigados a trabalhar e a servir a um senhor que eles não escolheram, a grande maioria das pessoas hoje sim, servo do dinheiro. E a grande questão se a gente coloca isso como algo que a gente assume de bom grado ou a gente é forçado. O problema é isso, que o capitalismo, ele coloca, incute em nós essa vontade de servir o dinheiro. E a gente não se dá conta de que necessariamente quando a gente faz isso, a gente esquece Deus. A gente não consegue servir a Deus. Então, quando você coloca o dinheiro como centro da sua vida, você necessariamente despreza o Deus verdadeiro. Você não serve o Deus verdadeiro. Você odeia o Deus verdadeiro, né? E o mais louco de tudo é que o dinheiro, ele é tão nefasto que ele acaba vendendo o próprio Deus, né? Então, quando você pega um cara que se diz cantor católico ou gospel e cobra 170 mil pra fazer um show numa paróquia, numa igreja, numa quermesse ou coisa que valha, e se não tiver esse dinheiro ele não vai, pera lá, que você tá fazendo, meu caro, indo num show desse cara, sabe? Você tá escandaloso, né? Você tá servindo a qual Deus? Você tá batendo palma, louvando, né? Fazendo o stories lá que, estou prestigiando aqui esse cantor. Mas você tá ligado que ele cobrou tudo isso pra fazer esse show? Então, essa que é a perfidez maior do capitalismo, porque faz você pensar que tá louvando a Deus, quando na verdade, quem tá sendo honrado e adorado é Mamon. Sim. Sim, sem dúvidas. E aí é duro, né? Porque você não pode servir a Deus e ao dinheiro, mas aí você mascara Deus, cria uma versão menos comprometida de Deus, justamente para que você possa ganhar dinheiro, né? É isso. E aí, Pedro, é isso, né? Não é que a gente não pode ser hipócrita e esquecer que o dinheiro, a gente não usa dinheiro, que a gente também não precisa de dinheiro, mas o dinheiro, ele é esse mediador, né? Sim. Nesse mundo imperfeito. E aqui é que tá a grande arapuca, né? Desse mundo que a gente vive. Porque se você fala isso, parece hoje que você tá blasfemando. Se você fala aqui, não, eu uso dinheiro, mas não é o dinheiro que me usa, as pessoas falam assim, você tá sendo romântico, você tá sendo louco. Soberbo, né? Soberbo, né? Quer dizer que você nunca jogou no jogo do Tigrinho? Você nunca pensou em ser bilionário? E na moral, eu não penso. Nunca joguei. Não, e nem jogo no Tigrinho. Não me faz, imagina. O pouco que eu ganho já é pouco, eu vou pôr em jogo de Tigrinho? Pô, tem conta de gás pra pagar, né, bicho, né? Exato. Enfim, Alexandre, tá aí, né? Uma primeira página rasgável da Bíblia e assim, e que incomoda muito, né? Certas pessoas devem ouvir assim, puxa, por que Jesus fala isso, né? Porque incomoda a ferida de quem... eu já vi muita gente dizendo, não, mas não é bem assim. Não, é bem assim, é o que tá escrito. É o que tá escrito, né? É o que tá escrito. Aliás, de eco, né, Alexandre? O Alexandre trouxe aqui Hebreus 13:5, carta aos Hebreus, que diz, conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo diz
disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Começa você, porque eu já tenho a minha opinião também sobre isso. Vai lá, vamos ver se é a mesma, né? Eu acho que é muito importante isso, né, Pedro? Assim, a gente pegar esses recortes de uma parte no evangelho, uma carta, porque parece que é uma frase solta que Jesus disse lá, não servirás ao dinheiro, só que se você pegar não só nesses 2 trechos da Bíblia, mas outros tantos, você vai perceber que o tema, ele é recorrente, né? Então, o autor de Hebreus nos fala que essa desconfiança do dinheiro, ou esse não colocar o coração na mão do dinheiro, ou não ter o dinheiro como seu tesouro maior, está intimamente ligado com acreditar na providência de Deus. E isso também faz eco com outra parte lá do Sermão da Montanha. Então, esse tema do abandono nos lembra disso também, né? Que se os planos de Deus fossem cumpridos na Terra, se a gente de fato vivesse o reino de Deus, e eu não tô falando aqui de um reino sobrenatural, mas eu tô falando de um reino de Deus possível, tinha tudo para todo mundo poder viver bem. As páginas esquecíveis da Bíblia nos lembram disso, né? Se tem gente com fome, é porque a gente não tá vivendo o reino de Deus. Se todo mundo tivesse o mínimo, é que a gente teria entendido e assimilado os ensinamentos de nosso Mestre e Senhor. É isso, Pedro? É isso, eu concordo, mas eu vou um pouquinho além, porque esse trecho de Hebreus, ele é um eco daquilo que é o Sermão da Montanha de Mateus, não é? Porque provavelmente o Sermão da Montanha também seja uma coletânea de ditos de Jesus e que foram ali reunidos num Sermão da Montanha, né? Não aconteceu exatamente como tem lá o seriado The Chosen, né? Não é isso. É mais provável que seja uma reunião de frases e ditos de Jesus, mas isso não vem ao caso agora. Mas que Hebreus faz eco a isso. Mas ali há uma questão, nesse trecho de Hebreus, que também pode favorecer um discurso que elimine qualquer vontade da pessoa em querer buscar algo mais também, sabe? Contentem-se com o que vocês têm, não é? E é quase que também pode ser usado, é uma página rasgável, porque ela fala do dinheiro, mas também pode ser uma página proveitosa quando você usa esse discurso para dizer, olha, trabalhador, agradeça o trabalho que você tem. Você não precisa reivindicar nada. O fato de você ter trabalho é já uma bênção, não é? Você precisa ser grato pelo trabalho que você tem. Esse trabalho que você tem e que você reclama é o sonho de outro que não tem. Embora a gente está gravando agora num país que está quase em pleno emprego, não é? Aliás, é bem interessante lembrar isso, né? Que em 2024, em agosto de 2024, o Brasil caminha para o pleno emprego, com nível de desemprego baixíssimo. Mas é aquele discurso, né, de conformismo, de dizer, não lute não, porque isso já é ganância, porque aí você é querendo se apegar, agradeça o trabalho que você tem. Quase que ser servil, não é? Um servilismo, né? Há também esse problema no uso desse trecho. E digo, não seria estranho se alguém usasse assim, porque não sei se já vi alguém usar assim, não lembro agora, não me vem à cabeça, mas eu sei que alguém deve ter usado, viu? Mas é uma coisa que geralmente se recorre quando você quer pedir dízimo, né? Ou quer fazer alguma campanha de doação, você fala para as pessoas que elas têm que apertar o cinto e honrar a Deus, né? Fazer a obra continuar, né? Fazer a obra continuar. Morrer. Exato, eu acho que poderia muito bem ser utilizada essa passagem aí de Hebreus. Mas aí quando você pensa num contexto de uma carta que está sendo escrita para uma comunidade, provavelmente por um missionário ou alguém que foi um instrutor dessa comunidade, talvez seja um chamado que você seja não alguém opulento, né? Mas o contrário disso, que você viva de maneira humilde. E eu acho, Pedro, que esse é um valor
que até certos meios católicos, mas também evangélicos, é uma boa intuição, sabe? Essa coisa de você precisa ser modesto, você precisa ser humilde, é uma boa intuição. Sim. Porém, a questão e aí aqui eu concordo totalmente com você, é o problema quando isso se torna instrumento de dominação política, instrumento de dominação da comunidade. Sim, sim. E como às vezes repetem, porque isso é interessante, né? Quem repete geralmente esse discurso é quem também é trabalhador, quem também não é dono dos meios de produção, mas que aprende justamente nesse meio religioso, não é? Nesse discurso religioso, de que sim, não, você não tem que lutar pelos seus direitos de trabalhistas. Ter um trabalho já é uma coisa grande, é quase que agradeça o seu patrão por ele lhe empregar, sim, e por ele lhe pagar, não é? E é a crítica que Marx faz da religião, das instituições que são usadas pelo poder dominante para continuar botando carga e opressão no povo. Você tá fazendo greve porque você tá com inveja do seu patrão? Do patrão, Você tá querendo dinheiro do seu patrão? Não, o dinheiro não é dele. Se foi angariado coletivamente, então esse montante é de todos. Sim, é isso, não é? Mas, ok, não vamos entrar nessa discussão. Em breve traremos alguém para falar de Karl Marx e aí a gente pistola um pouco mais quando chegar o tempo. Alexandre, dado o horário em que a gente está gravando, a gente poderia fazer um breve intervalo agora e a gente volta de cara, porque a musiquinha tem a ver com aquilo que a gente vai tratar. Mais uma vez, uma produção de Alexandre Ferreira. A gente vem de cara com aquilo que eu acho o maior tapa na cara da história bíblica de todos os tempos. Pode ser? Vamos ouvir então a musiquinha? Bora lá. A minha alma engrandece o Senhor, se alegrou meu espírito em Deus meu Salvador. Deus viu a pequenez desta sua súdita, todas as gerações me chamarão bendita. Magnificar, magnificar, anima-me comigo. Magnificar, magnificar, anima-me comigo. Anima-me comigo. Desde sua súdita, todas as gerações me chamarão bendita. Demonstrou o poder de seu braço, dispersou os orgulhosos. Deus corrige o nobre, derruba dos tronos os poderosos. Deus protege o pobre, a população humilde exaltada. Dispensa-se os famintos e despede os ricos sem nada. Magnificar, magnificar, anima-me comigo. Magnificar, magnificar, anima-me comigo. A minha alma engrandece o Senhor, se alegrou meu espírito em Deus meu Salvador. Deus viu a pequenez desta sua súdita, todas as gerações me chamam desta sua súdita. Aqui o pobre, a população humilde é exaltada. Dispensa-se os famintos e despede os ricos sem nada. Magnificat, 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 anima-me Domino.
E no episódio de hoje nós estamos falando de páginas rasgáveis da Bíblia. E a gente ouviu aí o Magnificat, que é um pedaço importantíssimo do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Porque, né, das nossas venerações católicas, a mais importante é a de Maria. E esse é o chamado Canto de Maria. E quando eu tava fazendo, Pedro, esse experimento musical aí, eu pensei assim, vou colocar a parte em latim, vou colocar em português, ou vou procurar o aramaico? Não, vou colocar em latim mesmo, porque já tá consagrado, né? E o interessante, Pedro, é que a gente, no seminário, né, e outras tantas casas religiosas, conventos, mosteiros, abadias, casas de novas comunidades, se estimula que se faça essa oração às 6 da tarde todos os dias. Olha só que beleza. Como se manda a liturgia das horas, né? Exatamente. E aí a gente pega essa frase de Lucas 1,52, derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes, e coloca uma melodia bonita e canta, né, com todo o amor e devoção a Nossa Senhora, que é justo e louvável que se faça. Mas, rapaz, como me incomoda pensar que tem tanta gente rezando isso sem minimamente estremecer quando faz isso, Pedro. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Esse é só um trecho do Magnífica. Eu fico pensando exatamente isso, né? Bom, a gente viveu num seminário, né, Alexandre? Mas era um seminário, eu vou falar bem a real, assim, era um seminário bem frugal, né, Alexandre? A gente, sim, lógico, tinha alguém que lavava as nossas roupas, mas porque a gente era uma grande lavanderia, na verdade, não é? Mas a gente cuidava de louça, disso e daquilo, e o nosso reitor era um reitor que prezava pela sobriedade. A gente tem que admitir isso, né? Eu não sei hoje como são as casas de formação, mas a nossa prezava muito pela sobriedade, isso era fato, até olhar, né, pro nosso modelo de vida como era e tudo mais. A gente, de vez em quando, juntava uma graninha pra comer um churrasquinho na esquina, né, Ferreira? Pois é, um lanchão barato. O dogão, lembra do dogão? Promoção. Cara, o hamburgão da 22. O hamburgão da 22, rapaz. O Praça lembrou bem esses dias. Eu lembrava com Dona Patroa desse hamburgão da 22, né? Uma vez no mês a gente ia celebrar aí, não é? Isso lá, o X-tudo e tudo mais. Mas eu fico imaginando, e não a casa de formação nossa, mas casas de formação que são verdadeiros palácios. E tem. Né? E tem. Que vivem e que ceiam todo dia verdadeiros banquetes. Banquetes medievais, não é? Roupas medievais. E como seguir isso, não é? Derrubou dos poderosos de seus tronos, exaltou os humildes, de bem saciou os famintos e despediu os ricos sem nada, de mãos vazias. É muito contraditório. Muito. E como diz o Masters, como diz o meu pároco, é muito conflitivo, né? Porque se você não se sentir numa situação de conflito, incomodado, desinstalado por isso, significa que o evangelho já não faz mais efeito nenhum na sua vida. Nenhum efeito. Nenhum efeito. E se você lê esse versículo e fica falando bobagem aí de luta de classes, né, acreditando que comunismo é coisa do capeta, assim, você não entendeu nada de nada, nem do Nada evangelho, nem do marxismo. Nada. E pode falar, Pedro. Não, nada de nada. E agora que você me deu palavra, eu vou falar. É o marxismo que copia o evangelho, caramba. Copiou Maria. Tá aí, né? Copiou Maria. Então, você tem mais alguma coisa pra falar? Porque tem uma outra coisa que me provoca muito. Vai que depois eu falo, então. Vamos ver se é a mesma coisa, né? Só queria falar, Pedro, que tanto você quanto eu, nós somos nerds aí das séries de cavalaria, Game of Thrones, Anéis do Poder tá chegando Anéis aí do na Poder. segunda temporada e tal. Paga nós, Amazon.
E aí a gente tem lá, né, todas aquelas intrigas palasianas e um rei é morto e aquele levante, né, a luta do bem contra o mal, mas que no fim das contas alguém vai ter que cair desse trono aí, né, pra que outro possa assumir. E isso tá no nosso imaginário aí da cultura pop e que deveria também nos questionar, né, poxa vida, se a gente fica torcendo lá pra Rhaenyra Rhaenyra rainha. porque Rhaenyra vai ser uma governante melhor e torce lá pelo exército dela e pelos pets dela vencer a batalha. Poxa vida, por que a gente fica tão bravo quando aparece alguém questionando o sistema e falando, olha, isso daqui é ruim, tá detonando o nosso planeta, tá detonando o nosso país e vamos mudar essa situação. E essa palavra exaltou os humildes, né? É muito revolucionária, porque não é só cair os poderosos, né? Cair os poderosos poderia entrar um outro mais poderoso, mas olha só esse projeto que está em Lucas 1, assim, como introdução, ainda não entramos na história, apenas um preâmbulo do que virá. Deus vai dizimar os tronos, vai derrubar os poderosos e exaltar os humildes. E tem gente pagando sapo pra bilionário que se recusa a ter um representante no nosso país a cumprir a lei. Pra cumprir a lei, pra responder pelos BO. Que ele tem uma firma Alexandre. e ele não quer responder pela sua firma nesse país aqui. Exato. Parêntese. Eu dei aula lá atrás, quando eu dava aula em ensino fundamental, eu dei aula de marco civil da internet. Perfeito. Cara, os meus alunos que tiveram aula comigo lá atrás, 2013, sei lá quando, sabem isso que parece que o povo aqui deixou de se lembrar, na verdade, não é? É isso, exaltar. E outra, né, Alexandre? Despedir os ricos de mãos vazias. Despedir os ricos sem nada. Ou seja, botou pra correr. Sai fora. Sai fora. Mas sabe o que me espanta? Você tem mais alguma coisa ou eu posso... Não. Manda ver. Sabe o que me espanta? Me espanta o fato de que esse discurso sai da boca de Maria. E por que ela é uma página rasgável duplamente, Alexandre? Porque não há rasgável e amassável. E amassável e queimável. Porque não há uma figura... Bom, já fizeram com Jesus, né? Mas antes fizeram com Maria. Não há figura mais suavizada e atenuada no cristianismo atual do que a figura de Maria passa na frente. Entendeu? Porque Maria agora se tornou uma mulher cândida, uma mulher assim incapaz de pensar um pensamento tão revolucionário quanto esse. É uma mãe dócil, sabe? É uma mamãe assim generosa, muitas vezes retratadas nas iconografias. Ela é uma mulher assim tão não mulher que nem seios às vezes se coloca em Maria, não é? Ela perde a feminilidade para ser esse sinal de pureza, sempre virgem, clemente, ó pia, ó doce sempre Virgem Maria, diz a Salve Rainha. Mas a primeira referência de Maria nos evangelhos, onde ela abre a boca de verdade, é colocado nela um canto que hoje, e aí a gente vem dizendo isso, um canto que hoje, se a gente falar assim, o projeto de Deus é derrubar os poderosos de seus tronos, exultar os humildes, saciar de bens os famintos e despedir os ricos de mãos vazias. Se a gente falar que esse é o projeto de Deus, vão falar, nada, isso aí olha, desculpa, começou o comunismo, começou a lacração. E quem profere isso é aquela que no cristianismo atual é a figura mais insossa e insípida que existe, que é a figura de Maria. Você entende o quanto essa página é provocadora? Você falando aí, Pedro, eu já imaginei uma Maria com ruga, sabe? Com mão calejada, com a pele morena do sol, talvez de trabalhar na roça ou na lida ali no terreiro, ao redor da casa, em Nazaré, e colocando o menino Jesus no colo e falando assim, olha meu filho, o plano de Deus pra nós é que os poderosos caiam dos seus tronos. É que quem é humilde aqui, ó, como o seu coleguinha aqui que brinca com você,
você aqui na casa ao terreiro. lado, tenha uma boa vida, assim, possa se alimentar com dignidade, possa ser feliz, possa Não ter viva a um tempo opressão, pra, né? pra nadar no riacho tranquilamente, sabe? Possa ir lá no açude e pegar seu peixinho de boa. Cara, você já imaginou, assim, que Maria diversa, como você falou, totalmente o contrário dessa que a gente vê nos altares e a galera colocando correntinha na mão, falando assim, eu sou escravo de Maria. E não conhece de cor Lucas 1,52 e não faz nada com esse versículo, meu chegado? Você tá errado. Pois é. Mas é essa atenuação da imagem de Nossa Senhora, né? É muito curioso, porque nas festas de Nossa Senhora são os trechos que surgem. Talvez a gente poderia falar hoje sobre isso, né? Um dia desses aí, sobre essa atenuação de Maria. Mas é isso, não é, Alexandre? Ela é duplamente rasgável. Justamente por isso, não é? Me dói muito a desconstrução de Maria a partir daquilo que são as principais fontes acerca dela, que são os evangelhos. Me dói, é triste, não é? E é bonito que nas festas marianas ela continua insistindo e dizendo, vocês tentando me calar e me apagar, mas cá tô eu, não é? Cá tô eu, mandando transformar água em vinho e dizendo que que Deus vai derrubar os poderosos de seus tronos. É isso. Alexandre, vamos pra frente, Alexandre? Vamos pra frente, e aí, só lembrando aqui, pra gente já pegar gancho em outras partes do evangelho, que a gente tem um eco dessa crítica ao poder, né, de Lucas 1,52, em Marcos 10, e aí nos versículos 42 e 43, Jesus chama os discípulos e diz, vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas, mas não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. Não é servo de Maria não, viu? Nem já adianta falar, eu sou servo de Javé. Também não adianta. É servo do irmão. É servo do que tá precisando, certo? Porque qualquer coisa fora disso vira alienação e vira o mesmo esquema dos governantes. Porque em qualquer nação hoje, Pedro, se você falar por aí, o que você é, o senhor presidente da Rússia ou da Ucrânia? Eu sou servo do povo russo, sou servo do povo ucraniano, mas meu filho, do lugar que você tá jogando bomba na cabeça do outro lado da fronteira, você tá servindo a quem? Ao seu próprio poder. Ao senhor da guerra, na verdade, né? Tá servindo ao próprio poder e ao senhor da guerra. E ao dinheiro, de um lado ou de outro, né? E ao dinheiro, lógico, tem muita grana, né? Muita grana. Essa questão do ser servo é importante e interessante, não é? Porque você serve, e a lógica de Jesus Cristo é servir quem está por último. E aí existe um monte de gente por último para ser servida. E essas são as menos servidas. São as mais achincalhadas, não é? Caridade não é reformar sino de igreja. Caridade é dar alimento pros pobres. Dá para entender um pouco aí a questão, não é? Um rico benemérito, ele vai fazer a vontade de Deus se ele servir aos que estão em último. E a última coisa, não é? Que precisa ser servida são sinos de igreja. Você pode servir a Deus, quem sabe, acolhendo os pobres, os famélicos, não é? Sendo uma pessoa que, de certa forma, acolhe ou pelo menos é um gerador de empregos, vamos assim dizer, que seja justo, respeitoso, não é? Isso para dar exemplos, assim, muito perto da gente, não é? Se é que você me entende, Alexandre. E é isso, né, Pedro? Não é eventual, é programático, né? A caridade, o serviço, o comprometimento tem que ser programático. Então, se eu sou dono de uma empresa, tem que ser programático na minha empresa. Se eu sou uma pessoa que tá num patamar de governo de serviço público, tem que ser parte do meu programa de governo isso. Porque criar subterfúgios que não ataquem o problema na
na sua origem, na sua gênese, e ficar tentando remediar, é tapar o sol com a peneira e não entrar na dinâmica. E aí é importante que a gente entenda, né, Pedro? Porque a gente sempre corre o risco de ler o evangelho e se sentir, assim, debitório, né? Assim, em débito com as situações do mundo. E de maneira nenhuma o evangelho serve a isso, porque não é um peso pessoal, né, para nenhum de nós. É algo como se fosse um mapa ou se fosse um tutorial para chamar a gente para assembleia, para agir conjuntamente e falar, então, gente, o que a gente vai fazer junto aqui, ó? Temos um jeito de agir que é dado por nosso Senhor, temos uma realidade que nos impele, nos compele a agir, e como é que a gente vai dar a nossa situação? Mas não é sozinho, porque sozinho, de fato, parece uma coisa muito, muito absurdo, muito difícil de fazer. E aí, Pedro, talvez seja esse o grande trunfo do capitalismo nos dias de hoje. A gente conversa o dia inteiro, né, nas redes sociais, com gente que a gente conhece, com gente que a gente não conhece, numas discussões que a gente entra e ninguém nem convidou a gente para conversar, mas a gente não consegue se aglutinar para de fato ter uma conversa que seja transformadora, sabe? Então fica cada um no seu problema, cada um na sua solidão, cada um tentando salvar o mundo sozinho, e aí o salvar talvez só o meu mundo, né? Ou o pedaço do mundo que tá aqui mais perto de mim, mas a gente não consegue pensar coletivamente para uma transformação de fato efetiva, sabe? Então, essas páginas que são esquecíveis, às vezes são esquecíveis porque a gente quer esquecer mesmo, né? Porque a gente não quer, a gente quer pensar em outra coisa. Então a gente esquece. Né? Deixa isso, não. Esse versículo eu vou pular. Vou pro próximo. Não, isso é fato, isso é fato. Bom, vamos lá, Alexandre. O que a gente pode... eu penso que a gente pode ir caminhando meio pros finais, não é? Citar aí dois de uma vez e a gente tenta falar dos dois, não é? Primeiro é Tiago, capítulo 2, 26, em que a gente tem ali o trecho, né? Assim como o corpo sem o espírito está morto, também a fé sem obras é morta. Isso aí dá pano pra manga, hein? E depois, primeira epístola de João 3,17, quem possuir bens desse mundo e vir o seu irmão sofrer necessidade, mas lhe fechar o seu coração, como pode estar nele o amor de Deus? Críticas diretas à alienação, não é, Alexandre? Críticas diretas à alienação. E o Tiago é muito importante pro catolicismo, que vai ser uma base, inclusive, para criticar a reforma protestante, né? Quando o Lutero fala, olha, é só a fé que salva aqui, né? Os desenvolvimentos do luteranismo, calvinismo vai dizer, você não precisa pagar indulgência, você não precisa fazer nada para se sentir santo, porque a santidade vem de Deus. O cristianismo católico da época logo saca Tiago 2,26 para dizer, olha, mas a fé sem obras é morta. Mas passados alguns séculos, parece que a obra tem que ser sempre terceirizada e tem que ter sempre um CNPJ, e a cota que eu faço aqui para colaborar com esse CNPJ aqui é o suficiente. E aí as pessoas pensam que ajudar num sistema de comunicação que diz que evangeliza é participar dessa obra aí que vivifica a fé. Você percebe, Pedro, que a gente às vezes acaba caindo num esquema, não vou dizer de pirâmide, né? Mas num esquema de compulsório de toma lá da cá, da fé, né? Mas E não é uma questão de falar assim, então quer dizer que se eu não fizer nada, eu não vou pro céu, né? Deus me salva. Deus pode te salvar sem você fazer nada, porque Deus salva quem Ele quer. Esse não é o ponto, né? Pra gente não ficar numa discussão infinita aqui de visões teológicas pós-medievalistas. Mas lembrar que a fé cristã, ela é uma fé encarnada, né? E aí cai muito bem a gente juntar com a primeira carta de João, que é a carta que fala muito que Deus é amor, né? E mais uma vez aqui ele tá falando
falando, né, dessa relação entre o culto a Deus e o amor por todos os irmãos, porque efetivamente o culto ao Deus de Jesus é o amor, né? E Sim. Não é um amor romântico, não é um amor de firulas, é um amor de compromisso com o que sofre. Perfeito, é isso. E aí há quem critique, né, que vai dizer assim, mas você falar que, porque há um problema teológico, né, assim como o corpo sem o espírito está morto, também a fé sem obras é morta, e aí tem gente que confunde esse trecho de São Tiago com o fato de que somos justificados pela fé em Deus, não é? Não, a obra ela não vai salvar. De fato, a obra não vai salvar. Nós vamos ser salvos porque Deus assim o quis, como o Alexandre diz, não é? Mas aí aqueles que querem também criticar isso, dizer, não, mas cuidado com o ativismo. Isso é quase uma desculpa para fazer nada, né? É quase uma desculpa para falar, não, fica de boa aí, você não quer fazer muita coisa, tudo bem, porque, né, tem o ativismo e tal. Ou seja, são páginas que a gente tenta rasgar ou calar, porque talvez elas nos incentivem a nos movermos de uma maneira ou de outra. Alexandre, acho que deu, né? Um programa mais curtinho. O que você acha? O que você acha, hein? Então, eu acho que é isso. Eu acho que a gente queria lembrar dessas páginas esquecíveis e tem algumas coisas que a gente não vai escapar nunca, né? Porque Sim. João fala pra gente não esquecer, não virar os olhos do irmão em necessidade, mas a condição humana é do sofrimento e da necessidade. A gente sempre vai ter um sofrimento, uma paixão, uma dor e uma necessidade. Então, a gente não pode pensar que o mundo ele vai se resolver totalmente, porque a nossa condição não é essa, né? Então, encarar essa possibilidade de agir sem querer efetivamente terminar com todos os problemas também nos liberta, sabe? Assim, porque da mesma forma que é Deus que salva quem Ele quer, Deus vai resolver todos os problemas também quando Ele quer e do jeito que Ele quer, segundo o seu plano. O que a gente não pode é fugir da dinâmica de Deus, na medida de que a gente entende. Então, ter palavras sagradas é lembrar que a nossa mente precisa ser conformada, estar nos conformes com essa palavra, né? Se a gente não tenta conformar o nosso pensamento à palavra de Deus e, consequentemente, conformar os nossos atos a essa palavra e a essa mentalidade, a gente tá falhando no ser cristão. Seremos perfeitos totalmente? Não. Conseguiremos totalmente ser coerentes o tempo todo? Também não. Mas cabe a nós esse esforço, né? De não rasgar a página da Bíblia, de não passar batido, sabe? De continuar nos incomodando, de continuar tentando ser o melhor que a gente pode ser no aqui e no agora. Permitir-se ser provocado, né, Alexandre? Acho que isso é o mais importante. Deixar que Deus nos provoque, afinal é o que Deus faz desde sempre, né? Bom, Alexandre, a gente volta nós dois daqui a 15 dias, o começo de conversa na semana que vem. Eu acho que deu. Nós estamos gravando aí num horário muito desafiador, pitoresco. Então vamos acabar para aproveitar, né, Alexandre? Vamos Olha, lá. Um beijo. A vida nos conclama, um abraço. E um aperto de mão. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau. E despede os ricos sem nada.